Olá, meus caros alunos do quarto ano do curso de Direito, espero que esteja tudo bem com vocês. Damos início agora à matéria do segundo bimestre e nós paramos no primeiro bimestre no artigo 25. Então, seguimos a partir daí, então, artigo 26, já na seção 4 deste capítulo, que trata da decadência e da prescrição. Diz lá o artigo 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 1. 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e produtos não duráveis. 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. Parágrafo 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. E aí, parágrafo 2º. Obstam a decadência: 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. 3. A instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Muito bem, então aqui nós temos o prazo conferido ao consumidor, um prazo decadencial, e o artigo é claro nesse sentido, conferido ao consumidor para que ele formule a reclamação perante o fornecedor, né? Esse prazo será de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e de 90 dias para produtos e serviços duráveis. Muito bem? Então nós vimos que há uma distinção entre produtos e serviços duráveis e produtos e serviços não duráveis. O produto durável é aquele que não se extingue com uma ou poucas utilizações. Ao contrário, o produto não durável se extingue com uma ou poucas utilizações. O serviço durável é aquele que é prestado de forma continuada ou que agrega produtos duráveis, como o serviço de oficina mecânica, em que há trocas de peças, enfim. E os serviços não duráveis são aqueles que, ao contrário, não se prolongam, a sua prestação não se prolonga, não é continuada, não se prolonga no tempo e não emprega na sua prestação a utilização de produtos duráveis. Então nós temos essa distinção e o prazo decadencial diferenciado aqui para produtos e serviços duráveis e produtos e serviços não duráveis. Os não duráveis, o prazo é de 30 dias, os duráveis, o prazo é de 90 dias. E esta reclamação deve ser comprovadamente formulada perante o fornecedor, né? A forma mais comum de se comprovar esta reclamação é a ordem de serviço. Por quê? Porque quando é constatado o vício, e aqui nós estamos falando do prazo decadencial, nós estamos falando de vício de produto e serviço, tá? Não estamos falando de defeito, não estamos falando de reparação de danos, não estamos falando de acidente de consumo. Estamos falando de um prazo que é concedido ao consumidor para que ele vá perante o fornecedor e diga o seguinte: olha, eu quero a substituição do produto, ou eu quero que o produto seja consertado, seja reparado, ou eu quero a reexecução do serviço. Muito bem? Então vamos lá. Este prazo tem que ser comprovadamente, essa reclamação tem que ser comprovadamente formulada perante o fornecedor. Atenção a isso, porque a forma mais comum, como eu disse, é através da ordem de serviço, no caso do produto, que não é essencial e cuja reparação não vai diminuir o produto, né? Por que eu estou falando isso? Nós estamos lembrando aqui lá do artigo 18. Vamos dar uma olhadinha no artigo 18, ó.
Diz o parágrafo 1º lá: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Aí tem os incisos aqui: substituição do produto, restituição imediata da quantia paga e abatimento do preço, né? E aí, ó, o parágrafo 3º diz o seguinte, vamos lembrar: o consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou a característica do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. Então nós temos essas situações com relação ao produto, né? Com relação ao serviço, nós não temos esse prazo, não tem uma concessão de prazo para reexecutar o serviço. O serviço deve ser imediatamente reexecutado ou conferida a execução a alguém de confiança do consumidor. Nós já vimos isso também. Então esse prazo do artigo 26 é justamente para isso, né? Então o consumidor tem que se atentar para esse prazo, de que ele tem 30 dias ou 90 dias para formular a reclamação perante o fornecedor, para que o fornecedor reexecute o serviço ou substitua o produto, dê um abatimento proporcional do preço, restitua a quantia paga monetariamente autorizada, ou, se for o caso, conserte, repare o produto. Muito bem? Bom, esse prazo aqui, nós vimos aqui que tem um obstam à decadência, né? Então, o que se discutiu muito na doutrina? Olha, então esse prazo não é decadencial, ele é prescricional, porque prazo decadencial não tem interrupção e nem suspensão. Não se aplica, via de regra, interrupção e suspensão a prazo decadencial. Então ele seria um prazo prescricional, enfim. Mas aí é o consenso na doutrina, na jurisprudência, que se trata, sim, de um prazo decadencial. E aí a discussão é: o que significa obstar a decadência? Significa suspender, interromper? Alguns doutrinadores se debatem sobre isso, debatem sobre esse assunto e não chegam ao consenso. O posicionamento mais interessante é o do professor Risato Nunes, que diz: o obstar a decadência significa que isso acontece e não está suspensão e nem interrupção da decadência no CDC, porque a partir do momento em que a reclamação é comprovadamente formulada perante o fornecedor, existe aí uma causa constitutiva de um direito. Qual direito? O direito previsto no artigo 18, de ter o produto reparado, ou o serviço no artigo 18 e artigo 20. Produto reparado, ou o serviço reexecutado, né? Ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, o abatimento proporcional do preço, a substituição por outro produto, a reexecução do serviço por outro fornecedor de confiança do consumidor. E devemos lembrar também que o prazo conferido no caso exclusivo de produto é o de 30 dias, mas que pode ser relativizado. Ele pode ser conforme a gente viu ali no parágrafo 2º, poderão as partes convencionar a redução ou a ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 70 nem superior a 180 dias. Né? Então, a gente tem aqui uma causa constitutiva de um direito. Então, o prazo é decadencial para se constituir num direito de exigir a reparação, exigir a reexecução, exigir o abatimento proporcional do preço, exigir a restituição imediata da quantia paga, exigir a substituição por outro produto da mesma espécie. Eu estou me referindo aqui tanto a produto quanto a serviço, tá? Lembrando que o prazo para reparar o vício só se dá no caso do fornecimento de produto. Muito bem? Bom, outra questão polêmica com relação a esse artigo 26 é com relação à prestação de contas. O STJ, diante de tantas demandas que alegavam que o prazo para o consumidor exigir a prestação de contas era o do artigo 26, né, em relação à quantidade de demandas nesse sentido, alegando que o prazo era esse, o STJ
sumulou o entendimento, através da súmula 477, de que não se aplica o prazo do artigo 26 às ações de prestação de contas. Muito bem? Então, temos aqui o prazo decadencial do artigo 26, 30 ou 90 dias. É um prazo que o consumidor tem para formular comprovadamente a reclamação perante o fornecedor. Professor, e se o consumidor formulou reclamação perante o PROCON? Obsta a decadência? Não, não obsta a decadência. Não obsta a decadência porque não há previsão nesse sentido. Havia a previsão nesse sentido no inciso 2, e não só a reclamação perante o fornecedor, mas também perante as associações de defesa do consumidor. E aí esse artigo foi vetado porque houve um entendimento, esse inciso foi vetado porque houve um entendimento de que as associações de defesa do consumidor, não sendo órgãos da administração pública, não têm a competência para aferir ou autenticar a reclamação comprovadamente formulada. Muito bem? Outra questão que nós temos aqui é a do parágrafo 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Gente, esse prazo do artigo 26 não é prazo de garantia de durabilidade de produtos e serviços. Muito bem? Então, se o produto, você comprou o produto, ele não tem uma garantia contratual, e aí você percebeu que esse produto tem um defeito, você tem o prazo, se ele for um bem durável, produto durável, prazo de 90 dias para formular a reclamação perante o fornecedor. Agora, se o vício não é aparente, ele só se manifesta no momento posterior, o prazo começa a contar a partir da evidenciação deste vício. Muito bem? Além disso, o prazo do artigo 26, ele se soma ao prazo de garantia contratual. Vamos dar uma olhadinha no artigo 50 do CDC. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Então, o fornecedor tem a obrigação de fornecer a garantia legal em termo escrito e ela é complementar à garantia legal do artigo 26. Muito bem? Então, as pessoas confundem muito a garantia com a durabilidade do produto, né? Então, eu comprei um notebook, ele tem uma garantia de 1 ano, passou 1 ano, ele quebrou, eu vou ter que arcar com os custos. Se for um vício oculto, o prazo decadencial começa a correr a partir do momento que ficou evidenciado. Então você tem 90 dias. Se você tem uma garantia contratual, você tem 90 dias mais o prazo de 1 ano para formular a reclamação perante o fornecedor. Então, garantia, nem a legal, tampouco a contratual, pode ser confundida com durabilidade ou a vida útil do produto ou serviço. Na verdade, na prática, acaba sendo utilizado comercialmente assim, né? Então você compra a garantia estendida, porque se o produto quebrar dali um tempo dali 1 ano e meio eu posso reclamar perante o fornecedor, né? Se é um vício de concepção, se o produto é frágil, ou se é um vício de execução, de fabricação, né? E é um vício oculto, o prazo decadencial só vai começar a correr quando ficar evidente o vício. E se tiver uma garantia contratual, ela vai se somar à garantia legal, conforme previsto no artigo 50. Muito bem? Então aqui nós falamos do artigo 26, que é o prazo que conferido ao consumidor para reclamar perante o fornecedor sobre vícios. Muito bem? E aí nós temos o artigo 27. Olha o que diz o artigo 27. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção 2 deste capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Aqui, então, nós temos o prazo para que o consumidor entre com ação contra o fornecedor em razão de danos causados, reparação do fato do produto ou do serviço. Lembra o artigo 12 e artigo 14. 12, responsabilidade pelo fato, e 14, responsabilidade pelo fato do produto, e 14, responsabilidade pelo fato do serviço. Tá? Então, 12, responsabilidade pelo fato do produto, 14, responsabilidade pelo fato do serviço. Então, esse é o prazo prescricional de 5 anos para que o consumidor entre com uma ação contra o fornecedor, exigindo a reparação de danos. Muito bem. Bom, aí eu vou para a jurisprudência, porque a jurisprudência tem relativizado a aplicação deste prazo de 5 anos nas relações de consumo em algumas situações. Vamos a elas. O STF, o STF, a princípio, entendia que o prazo, no caso de reparação de danos causados em voos internacionais, ele entendia que o prazo era de 2 anos, que está previsto no Código Aeronáutico, na Convenção de Varsóvia, que foi modificada pela Convenção de Montreal, como eu já falei para vocês. O STJ era resistente em aplicar esse prazo, entendia que a aplicação era de 5 anos. Só que mais recentemente, o STF definitivamente entendeu que aplica-se às relações estabelecidas entre usuários ou consumidores e empresas internacionais em voos internacionais, aplica-se o Código Aeronáutico, que vem no mesmo sentido das convenções de Varsóvia e Montreal. Isso com relação à reparação, ao tabelamento de reparação dos danos, e também, por conseguinte, acabou incluindo aí o prazo prescricional. Então, o prazo prescricional de reparação de danos causados em voos internacionais é de 2 anos, conforme é previsto no Código Aeronáutico. O STJ diz que no caso de contrato de seguro, jurisprudência predominante, não sumulada, que o contrato, no caso de contrato de seguros, o prazo para reclamar sobre a cobertura de seguros é de 1 ano. No caso de ressarcimento de despesas com cirurgias que não foram cobertas por plano de saúde de forma ilegal, o prazo prescricional é o do artigo 205 do Código Civil, a regra geral de 10 anos. Com relação à cobrança indevida, restituição do indébito por cobrança indevida, súmula 412 do STJ, o prazo para repetição do indébito é do Código Civil, né? É o prazo do Código Civil, não é o prazo de 5 anos aplicado previsto no artigo 27. No entanto, não há consenso em relação a qual prazo previsto no Código Civil deve ser aplicado nessas situações. Há decisões que entendem que, por se tratar de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional seria de 3 anos, previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 4 do Código Civil. Para outras decisões, se enquadra o prazo prescricional na regra geral do artigo 205, de 10 anos. Tá? Eu mesmo já tive ação de repetição de indébito que foi reconhecido a incidência do prazo prescricional previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, não houve aí a aplicação do Código Civil, num caso particular meu. Muito bem. Nas ações de reparação de danos, via de regra, aplica-se o prazo do artigo 27, de 5 anos. Mas há uma tendência no STJ, alguns julgados, não é um posicionamento consolidado isso ainda, de que nas ações de reparação de danos que não decorrem de acidente de consumo, aplica-se o prazo de 3 anos previsto no Código Civil
no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do diploma civilista. Então, nós temos aqui uma tendência, alguns julgados nesse sentido, muitos ainda aplicam o prazo do artigo 27 em ações de reparação de danos. Tá? Por quê? Porque há um entendimento de que fato do produto é acidente de consumo. Né? Nós falamos sobre essa discussão quando nós estudamos fato do produto. Então, nesse caso, como o Código de Defesa do Consumidor fala em fato do produto, fala em acidente de consumo, porque lá no artigo 12 diz que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais aí vem uma série de disposições. Então, há um entendimento de que aqui, tratou-se de saúde e segurança, acidente de consumo é fato do produto. E aí a aplicação do prazo prescricional é o do artigo 27. Mas se a reparação de danos não se refere a fato, acidente de consumo, não feriu a saúde, a segurança, mas a honra do consumidor, por exemplo, né? Então aí a reparação de danos seguiria o prazo prescricional do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Exemplo disso é a ação de reparação de danos por inclusão indevida do nome do consumidor nos bancos de cadastro de proteção ao crédito, né, que gera a indenização se já não houver uma inscrição previamente e realizada de forma lícita, né? Então aí há indenização por danos morais. Esta é uma tendência da jurisprudência, tá? No mais, aplica-se aí o artigo 27 como prazo prescricional para reparação de danos por fato do produto. Muito bem, encerramos esse bloco aqui tratando do artigo 26 e 27. Voltamos logo mais tratando do artigo 28 do CDC. Até daqui a pouco.